Olá amigos, tudo bem com vocês? Então, nesses dois vídeos da aula de hoje, né? Na verdade, nesse primeiro vídeo da aula de hoje, me perdoe, me desculpe aí, né? A gente vai trabalhar o período da chamada República Liberal do Brasil, ou também conhecido como período da República Populista do Brasil. É a fase que vai ali do fim do Estado Novo, né, do fim da ditadura varguista em 1945, até o início da ditadura militar em 1964. Tá? Então, esse período aí de quase 20 anos, nós temos uma fase de redemocratização do país e de alguns aspectos que nós vamos trabalhar, né? E também falar propriamente dito dos governos, dos presidentes que governaram o Brasil, quais foram as transformações que eles promoveram nesse período específico, tá? Então vamos lá. Primeiro que a gente vai falar aqui é o seguinte: a partir do momento que a gente tem o fim do Estado Novo em 45, só lembrando, né, foi um dos últimos conteúdos que trabalhamos no semestre anterior, né? Por que a ditadura do Estado Novo ela se encerra em 1945? Cria-se uma contradição, né? O Brasil se envolve na Segunda Guerra Mundial. Vargas, inclusive, envia tropas, né, para lutar na Europa, mas em contrapartida você tem um cenário onde o Brasil enfrenta uma ditadura. E o cenário onde o Brasil enfrenta uma ditadura. Então você tem uma contradição, né? O país está nessa onda do mundo de luta pela liberdade, mas internamente sofre com uma ditadura. Então isso gera um desgaste muito grande e o Vargas ele sofre o que ficou conhecido como um golpe branco, né? Antes de ser derrubado pelas forças de oposição, ele meio que renuncia, uma renúncia meio golpe, enfim, né? Ele acaba deixando o governo. E aí nós temos um momento de, como eu disse na introdução desse vídeo, quase 20 anos de democracia, de relativa estabilidade econômica, né? O país vai crescer, vai se industrializar muito nesse período, crescimento da cidade, nós temos o processo de êxodo rural, né? Intensificação da urbanização do país. Então essa fase marca essas transformações e período que ficou conhecido aí como República Liberal ou República Populista, né? Tendo em vista que os governantes desse período adotam alguns aspectos desse modelo de gestão política, né? Que é o tal do modelo populismo, que a gente já falou também num vídeo anterior, em um momento anterior, em outra aula. Populismo, aquele fenômeno político típico da América Latina, onde os políticos ficam caracterizados, né, pelos seus discursos para as massas, mas na verdade eles não estão atendendo os interesses das massas e sim das camadas dominantes, enfim, né? É aquele político que beija a criancinha, que posa, né, de bom samaritano, mas que no fundo age de forma autoritária, age de forma alinhada com os interesses das elites, tá bom? Enfim, então, uma outra característica que nós vamos ver nesse período vai ser o envolvimento do Brasil na dinâmica da Guerra Fria, né? Internamente nós temos essa dinâmica da transformação, da mudança, da urbanização, da industrialização, mas externamente a política interna e externa do Brasil vai ser muito influenciada pela dinâmica da Guerra Fria. O governo brasileiro vai se alinhar, né, com os interesses norte-americanos e basicamente durante os anos 40, os anos 50, vai se comprometer, né, nessa marcha contra o comunismo na América Latina. Prova disso que o Partido Comunista Brasileiro vai ser cassado em 1947. E outros eventos que nós vamos vendo aqui, com o passar do tempo, a gente vai ver que vai acontecer e demonstra cada vez mais essa aproximação, esse alinhamento do governo brasileiro com a diplomacia americana. Tudo bem? Outra questão que nós vamos observar é que o fim do Estado Novo ele estabelece a volta dos partidos políticos, né, a repartidarização do país e a formação de legendas, de siglas, né, que representam setores da sociedade brasileira, setores esses que vão lutar pelo poder, né, que vão ser agentes nesse processo
desses 20 anos de República Populista. E eu vou destacar aqui para vocês as siglas partidárias que se formaram nessa fase, né, da República Populista ou República Liberal. Nós temos a UDN, a União Democrática Nacional, né, que está fortemente ligada às lideranças oligárquicas do período da República Oligárquica, da Primeira República, né? Então, a UDN abriga principalmente a oposição liberal, né, o conservadorismo, são partidos, aqueles partidos republicanos estaduais, como o PRP, né, enfim, esse partido que vai concentrar o grupo político que foi derrotado pela Revolução de 30. Basicamente é isso, né? O PSD, o Partido Social Democrático, criado a partir, né, dos interventores, das lideranças políticas, das chamadas oligarquias dissidentes, né, que vão formar-se ali no bojo da Revolução de 30, e o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, sob o comando, né, a batuta direta do Getúlio, né, com esse apelo forte do trabalhismo, das camadas médias urbanas, das massas trabalhadoras. E por fora, né, correndo completamente por fora, você vai ter o Partido Comunista Brasileiro, o PCB, que é um partido de esquerda, né, inspirado nas ideias marxistas, enfim. Como é que funciona a configuração política aqui? O PSD e o PTB vão sempre caminhar juntos, né? Sempre vão formar alianças políticas. A UDN vai ser o principal núcleo de oposição. O Partido Comunista Brasileiro, a trajetória dele é muito pequena, porque em 45 ele volta, mas em 47 ele é cassado. Então, ele pouco vai atuar, né, nesse cenário de reestabelecimento da democracia no Brasil. Tudo bem? Em agosto, como eu disse, para vocês, como eu disse, o Vargas vai deixar o poder, nós temos um golpe branco, né? Ele tem pressões da sociedade pelo fim da ditadura, estado novista, ele sai e nós temos, em 45, eleições presidenciais. Eleições essas que foram vencidas, né, pela chapa foi difícil, hein? Chapa, né, perdão-me. PSD e PTB, que vai derrotar o candidato da UDN. Quem vence, né, quem se candidata pela chapa PSD, PTB e vence as eleições presidenciais de 45 é o general Dutra. Né? O Dutra vai ser inclusive apoiado pelo Vargas. O Vargas, apesar de ter concorrido e sido eleito, né, a cargos políticos, se não me engano ele foi eleito a senador, ele vai adotar uma postura meio que sabática, ele vai se desligar, né, como agente assim, direto da política e vai atuar ali mais nos bastidores, na articulação. E o Dutra é eleito, então, né, o primeiro presidente nesse período de redemocratização. Vamos aqui falar um pouco do governo Dutra, né, quais foram as ações, as medidas que esse presidente adotou durante os seus anos de governo. Bom, primeira questão foi a elaboração da Constituição de 46. Isso aqui, acho que a gente não pode falar do governo do Dutra sem falar da Constituição. Porque, obviamente, para governar ele precisava de uma Carta Magna, ele precisava de uma legislação que organizasse, né, que estruturasse a administração pública. E nada mais, né, a função da Constituição é justamente essa. Então, algumas características que a Constituição de 46, né, trouxe, né, essa nova Carta Magna, acho, se não me engano, a quinta, né, Carta Magna da história brasileira. Então já tínhamos 5 constituições, olha que coisa, né? Olha que instabilidade política. Primeiro, o presidencialismo foi mantido como forma de governo, mandato presidencial de 5 anos, sem direito à reeleição, e o vice também era eleito através do voto. Então você votava para presidente e para vice, meus camaradas. Isso mesmo, isso mesmo. A gente tinha a eleição para presidente e a eleição para vice-presidente. Então podia acontecer o seguinte, tá? O presidente podia ser de um partido e o vice de outro. Isso poderia acontecer, né? Então, poderia se eleger um presidente
da UDN e o vice ser do PSD, da oposição. Olha que coisa louca, né? A transferência da capital federal para o Planalto Central, isso foi uma determinação da Constituição Nova. Quem vai materializar isso é Juscelino Kubitschek. Vamos falar do governo Juscelino daqui a pouco, tá? Tripartição do poder, legislativo, executivo, judiciário, cada poder com sua autonomia, né, com sua função específica. Voto secreto, permitido a todo brasileiro maior de 18 anos e alfabetizado. Então, ainda uma grande parcela da população não podia participar do processo eleitoral. E liberdade de imprensa, liberdade partidária, liberdade de expressão são elementos que foram determinadas por essa Constituição. Por isso um resgate das ideias, né? Dos ideais liberais, por isso o nome República Liberal. Né? Após aprovada a Constituição, o Dutra dá início ao seu governo. E um dos suas principais, né, metas de governo foi o tal do Plano SALT. Esse plano ele previa, né, robustos investimentos em áreas muito específicas, como saúde, transportes, alimentos, né, produção de alimentos, infraestrutura. Era um plano bem audacioso, mas muito pouco desse plano foi colocado em prática. Para você ter uma ideia, a única grande obra do Plano SALT a ser inaugurada foi a rodovia Dutra, que liga o Rio de Janeiro a São Paulo. Tá? Além disso, nós temos que destacar também a política externa do Dutra. Dutra foi o presidente responsável por alinhar quase que automaticamente o Brasil à diplomacia americana no contexto da Guerra Fria. Né? Tanto é verdade que para reforçar essa ideia de que era aliado dos Estados Unidos, um aliado, né, fiel, o governo brasileiro rompeu todas as relações diplomáticas com o bloco socialista e estabeleceu também o fechamento da embaixada, né, e a cassação do Partido Comunista Brasileiro. Então você vê que o Dutra ele buscou, né, esse alinhamento, essa aproximação quase que automática do seu governo com os Estados Unidos, tá bom? Pessoal, bom, um governo que o do Dutra é um governo de transição, foi um governo discreto do ponto de vista político, né, do ponto de vista econômico. Na verdade, o Dutra deu uma pausa para que o Vargas voltasse ali, né, em 1950, dessa vez eleito, não por golpe, não como um ditador, e começasse um dos períodos mais conturbados da tal da República Populista ou República Liberal, que foi o seu governo, a sua segunda passagem pela presidência, né, depois do fim do Estado Novo, entre 1950 e 1954. Mas esse governo Vargas vai ser assunto para um próximo vídeo nosso. Então fiquem com Deus, até a próxima, né? Então o próximo vídeo que a gente vai trabalhar o governo Vargas.